Parnamirim está perguntando o seguinte: parece que o vice-governador tem sintonia com o governador Robson. Queria saber se isso é verdade e qual a participação dele no governo. E aí eu acrescento a pergunta do Rafael aqui: quando você assume lá como governador em exercício, você às vezes fica assim preocupado com o Estado, mais do que quando você está, digamos, em segundo plano? Qual a sua participação? Olha, eu me preocupo com o Estado desde o dia que eu fui cidadão e comecei a ser eleitor e cidadão. Eu comecei a pensar que nós precisamos dar nossa contribuição para o Estado do Rio Grande do Norte. E eu acho que essa contribuição passa por todas as pessoas, independente do cargo que exerce. Minha função é vice-governador, eu fui eleito para isso e quando sou convocado eu vou opinar naquilo ou não. E no dia a dia também, como cidadão, dou minha opinião, às vezes dou minha opinião até divergente do pensamento de cidadãos que fazem parte do próprio governo. Você tem autonomia quando você assume o governo? Tenho autonomia, mas respeito sim o espaço do que está planejado, não vou alterar a forma de se fazer, vou apenas contribuir com minhas opiniões, com meu exercício de poder ajudar o Estado do Rio Grande do Norte. O governo atual é um governo que tem sido focado nos problemas. Eu acho que se nós não tivéssemos tomado as decisões que foram tomadas no ano passado, a situação hoje era muito mais difícil, mas muito mais difícil mesmo, porque não tem como... Seria muito bom que as coisas caíssem do céu, né? Mas elas não vão cair sem o esforço do homem, sem o esforço do próprio governo. Os cidadãos já têm dado a sua contribuição, mas eu acho que passa... Você tem também. Sintonia, então? É a Com pergunta do certeza. Rafael. Sintonia total. O Robson é uma pessoa que eu sei que tem a melhor boa vontade do mundo de governar o Estado do Rio Grande do Norte. Tem tido, dentro da sua postura como governante, uma ética muito grande de não querer atrapalhar até a trajetória dos seus auxiliares, pensando em um governo muito mais técnico do que político, mas eu acho que a sensibilidade política ela é importante também nas áreas técnicas. Thaís Galvão, tem uma pergunta aqui do Gomes, que ele pergunta assim, Gomes lá de Parnamirim, ele fala: gostaria de fazer uma pergunta ao vice-governador Fábio Dantas. O governo fez um planejamento para os próximos 20 anos, mas esqueceu de fazer um planejamento para os próximos meses, tipo o pagamento do funcionalismo público ainda que não tem calendário, como o senhor falou, que na verdade já tem calendário, né? Provavelmente na próxima semana. Hoje é dia 30, o funcionalismo ainda não sabe quando vai receber o pagamento. Como é que nós podemos botar fé em um projeto de 20 anos, se nós não sabemos o que vai acontecer na semana que vem? Bem, o planejamento do pagamento começa a partir do 4º dia útil do mês, que é segunda-feira. Com relação ao planejamento de 20 anos, se nós não pensarmos em planejar os próximos 20 anos, nós vamos sofrer, nós que eu digo o Estado, vai estar numa situação muito pior do que está hoje. Se não começar a planejar, por exemplo, eu vejo os servidores que estão prevendo uma paralisação no dia 2, com 3 itens da pauta. Uma delas é a Previdência Complementar, que destoa totalmente da realidade do país. Todo o país fez a Previdência Complementar e ela não mexe com o servidor que está na ativa ou na inatividade atualmente. Ele prevê que no futuro os novos servidores que forem admitidos em concurso público passem a serem usuários da Previdência Complementar, que não é a Previdência que vai onerar exatamente os que hoje estão na atividade. Vai afetar então um servidor que ainda nem existe. Não vai afetar eles, porque eles vão fazer o concurso, eles vão fazer o concurso sabendo a regra do qual vão poder participar. E os atuais vão ter preservado os seus direitos nas próximas gerações. Então esse é um modelo que é necessário. Previdência é uma coisa deficitária no mundo inteiro. Então assim, hoje quando eu vim para cá, o Simpol até falou comigo, preocupado e perguntando sobre a questão da Previdência Complementar. Eu fui explicar, disse, olha, ela não atinge um servidor sequer dos 100 mil servidores que o Estado tem hoje. Ele não vai nem afetar os que vão entrar, porque os que vão entrar vão fazer um concurso público sabendo as regras que vão participar delas. Um dos outros itens... Não vai mudar nada, porque não já vai mudar nada, não vai mudar nada. O comprometimento com o governador, que as receitas sejam destinadas ao pagamento do servidor e à transferência dos servidores também dos outros poderes. O compromisso, que também faz parte de uma das pautas de reivindicações, são 3, nós não temos greve em nenhum estado da federação, mesmo com atraso. Mesmo com atraso, nós não estamos com greve em nenhum estado da federação. Então, por quê? Porque há um sentimento que o país não vai bem. Nós não vivemos numa ilha isolada do resto do Brasil. Nós vivemos num país e no mesmo lugar em que a nação está em dificuldade. Agora, governador, a gente está como você falou agora há pouco, tem um presidente em exercício, é um presidente que não parece, pelo partido dele, não parece ser um partido alinhado com o governo do Rio Grande do Norte. O PMDB é um partido adversário, é o partido do presidente Michel Temer.
O que é que o governo está esperando do governo Michel Temer? Olha, eu acho que o governo espera do governo federal, seja ele quem seja o presidente, que seja parceiros dos problemas do país e dos estados, e consequentemente dos estados. Porque na hora que o Brasil melhorar, o Rio Grande do Norte também melhora. Então, assim, o que nós não podemos sentir é que o que está havendo no país hoje agrava muito mais a situação da economia, porque é uma instabilidade política diária. Todos os dias você tem denúncias com os políticos e que fazem parte com ministros, com ex-ministros, com cúpula de um partido, com cúpula de outro partido. Presidente do Senado. Presidente de poderes, enfim. Isso é desgastante para a economia. E no momento em que se tirou uma presidente da República com a expectativa que se dá uma nova dinâmica à economia e que a população vê hoje que não mudou em nada e não vai mudar, porque nossa instabilidade é o que provoca a instabilidade econômica. O mundo também tem uma parcela da crise nesse ano, mas o mundo está crescendo. E o Brasil não cresce, não vai crescer se não houver estabilidade política. E eu só acredito que existe estabilidade política com uma nova eleição nesse país. Porque nós vivemos um momento em que os governantes que estão no poder executivo a nível nacional perderam a perspectiva de retomada da economia. E hoje o que nós temos no Brasil é um país que não tem, seja ele com um Temer, seja ele com o PT, não está tendo as condições de fazer essas mudanças. Então eu defendo que hoje, se não houver a retomada do crescimento econômico e a estabilidade política não voltar, porque a democracia é exatamente saber respeitar o direito da minoria e da maioria, se não houver o respeito às instituições, eu acho que o único caminho seria uma nova eleição. Governador, o senhor teve hoje com o presidente da Assembleia entregando o projeto, né? Esse falado projeto aí sobre o ITEP. O que diz respeito a esse projeto e qual é a sua expectativa? Eu fico muito, assim, muito feliz em poder... Eu fui diretor do ITEP em 2007, quando nós começamos o estudo do Estatuto. Nós fizemos até o primeiro esboço naquele ano, 2007. Veja, se todos os órgãos do Estado tivessem tido o cuidado com a legislação, preservar a legislação, o direito do servidor e especialmente também a economia estadual, nós não teríamos uma avalanche de planos de carreiras e salários que foram aprovados imediatamente. Então esse projeto ele contemplou todos os servidores, a imensa maioria dos servidores, mas criou a separação de um ITEP que vai funcionar no futuro só com servidores concursados, com um projeto voltado exatamente à polícia técnica. O ITEP hoje tem deficiência, Juliano, tanto na área administrativa quanto na área pericial. E hoje ele tem centrais de cidadão, por exemplo, com dificuldade de servidor, você tem... e assim, não dava mais para fazer os arranjos que existiam, então a gente criou uma lei orgânica enxuta, que ela não vai onerar o Estado agora, e dentro ela tem previsões, inclusive, de uma lei complementar se fazer o que não era possível agora, que era a progressão dos servidores a partir do tempo. Então não tem dentro dela a tabela de progressão dos servidores, o plano específico. Nós estamos criando as carreiras, ordenando juridicamente, e a única coisa que vai faltar é exatamente a questão do plano da lei complementar que vai fazer as progressão dos cargos, carreiras e salários. Então hoje foi entregue, né, na Assembleia Legislativa. O presidente disse o quê? Não, eu pedi a celeridade, pedi a ele que a Assembleia pudesse analisar o projeto e dentro das suas prerrogativas com o respeito a todo o projeto que está lá, mas que tivesse apenas uma celeridade maior para que a gente possa sancionar esse projeto o quanto antes. E você vai conseguir inclusive sancionar? Porque isso tem um pedido, uma determinação judicial para ser cumprida até o mês de julho, e existe também, além da determinação judicial, o compromisso com o Ministério Público de ser enviado esse projeto e ser aprovado e depois ser discutido dentro de alguma outra esfera, peculiaridades desse projeto. E você vai conseguir sancionar ainda como governador esse projeto? Eu espero poder sancionar, né? Mas assim, eu espero que a sanção seja feita dentro da obediência à ordem legal.
Eu não costumo ler muita crítica, assim, quando vem anônimo, não. Tenho um receio disso, sabe? Eu prefiro até que o ouvinte coloque o nome, se responsabilize pelo que está falando. Mas tem uma mensagem aqui dizendo assim, a Constituição do Estado, do que o pagamento tem que ser feito, diz, né, que o pagamento tem que ser feito até o dia 30, ou seja, até o último dia do mês. Isso não é crime de responsabilidade? Olha, a Constituição brasileira, Juliana, ela diz que o salário mínimo deve servir para habitação, saúde, lazer, enfim. Não adianta você botar na lei se você não tem a riqueza. Nós somos um país que criou muitos direitos. Nós temos o direito, eu sempre digo, o direito da França e a economia da Etiópia. Então nós precisamos mudar esse conceito, porque nós só vamos cumprir a lei se tivermos economia suficiente para fazer isso. Não vai se deixar de pagar se tivesse o recurso na conta corrente. Entendi. Isso era crime, não só de responsabilidade, mas um crime contra o cidadão, uma desumanidade contra o cidadão, contra o contribuinte, contra a economia do Estado, porque no momento em que o pagamento não é feito, você diminui a economia. Eu estou muito mais preocupado em garantir o direito das próximas dos próximos gerações também, e não apenas pensar apenas no mês de maio. Nós não vamos viver só maio, nós temos maio, junho, julho, agosto. Nós temos ainda 2 anos e meio que o governador tem que cumprir o calendário com todos os servidores. Responda sim ou não, é candidato ao Senado? Eu sou candidato a ver o Rio Grande do Norte melhor. Adorei. Não sou candidato a nada. Eu acho que a política de 2018 agora é um desserviço ao Rio Grande do Norte. Nós temos que falar exatamente na superação dessas adversidades, como o atraso não, ou o próprio pagamento do servidor público. Eu acho que é fundamental se estabelecer isso aí, seja ele remanejando ou não riqueza através de... Eu acho que tem 10 mil imóveis, Juliana. Nós vamos vender esses imóveis para ter um caixa maior para poder superar essas adversidades. Essa é a sua opinião, né? Não, também, né? Eu acho que tudo que vier para produzir riqueza, para superar essas adversidades, vai ser importante. Seguinte, o nosso produtor ali vai ter um ataque de nervos, porque a gente já era para ter encerrado o programa. Muitíssimo obrigada. O senhor sempre prestigia aqui o Jornal da Noite. Tomara que assuma mais vezes. Eu não tô querendo dizer que o Robson tem que sair, não, viu? É que ele sempre vem, né? Ele sempre vem, aí eu gosto mais desse governador do que do outro. Tô brincando. Mas, Fábio Dantas, muitíssimo obrigada, viu? Boa noite. Muito obrigado, boa noite.